Nesse domingo eu quero trazer aí os principais dados referente ao primeiro trimestre de 2020 da Camil. Sim, Camil ela é uma empresa que está listada na nossa bolsa de valores no novo mercado. Somente esse ano já subiu mais de 28%. Olhando aqui agora a cotação no pitch da Clear, ela tá valendo aí seus R$ 11,43. É claro que ela pode mudar, né, até esse vídeo ser divulgado. Mas a questão é o seguinte, gente, muita gente deve estar pensando, poxa, é o primeiro trimestre de 2020, mas que empresa Rubinho, né? Calma, eu já cometi essa gafe de achar que Camil entregaria os seus resultados no mesmo período ou prazo que as demais empresas, mas não é assim que funciona, gente. Como um dos principais produtos da Camil, e eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre a empresa, tá? Por isso que a gente vai acabar focando realmente nos resultados. Mas como um dos principais produtos da Camil é o arroz, então o ano calendário dela não se encerra em dezembro como a maioria das empresas, mas sim em fevereiro para acompanhar a safra do grão. Então, o que acontece, gente? Quando a gente fala do primeiro trimestre de 2020, nós não estamos falando de um período de janeiro a março, porque na verdade o primeiro trimestre dela acabou em maio. Então, isso quer dizer que todos os resultados e os números que a gente vai falar aqui agora já passaram aí por toda essa pandemia, por toda essa crise que a gente está vivendo. Ainda está passando, tá? Mas o que eu quero dizer é que muitas empresas que entregaram seu resultado no primeiro trimestre de 2020 tiveram só 2 semanas de impacto, que foi ali no final de março. Só que quando a gente fala de Camil, não, né? Como o trimestre dela vai um pouquinho mais adiante, então ela acabou pegando um período maior sobre toda essa crise que a gente está vivendo, questão de pandemia e tudo mais, beleza? Agora, gente, antes de partir para os números, para os principais resultados, depois no final quero falar sobre alguns múltiplos e alguns indicadores, né? Atualizar um pouquinho esse business, né? Que eu já trouxe acho que há mais de um ano aqui no canal. Eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me acompanhar até o final do vídeo, beleza? Vamos começar falando, gente, sobre o aumento no volume de vendas. Pois é, mesmo diante de toda essa crise, tiveram alguns setores, sim, que acabaram se destacando. Alguns, surpreendentemente, como o próprio varejo, né? Algumas ações do varejo subiram bastante depois de alguns dados, né, de consumo terem sido divulgados e tudo mais, mas não vamos entrar nesse tema agora, não vamos desvirtuar. Voltando para o setor de alimentos, esse é um setor também que ficou muito visado no meio dessa pandemia, né? Claro que muitas empresas que exportam, e a Camil também é um desses casos, e que muitas vezes tem exposição ao dólar e tudo mais, elas podem sim se beneficiar dependendo do modelo de negócio. No caso de Camil, ela tem aí feijão, arroz, tem açúcar, né? Açúcar União, provavelmente você já viu na prateleira do mercado, já consumiu. Enfim, tem enlatados e ela também, parte desses produtos, ela não vende só aqui no Brasil, não. Ela vende também no Uruguai, no Peru, no Chile, sendo que esse volume de vendas, então, como eu tava falando, ele cresceu bastante durante esse período. Quando a gente fala aqui no Brasil, cresceu aí mais ou menos uns 8%, mas olhando lá para o Uruguai, cresceu 82%. Quando a gente fala do Peru, 27%, e quando a gente fala do Chile, 16%. E claro que, consequentemente, se o volume foi maior, então isso tem um impacto no resultado financeiro, e foi justamente isso que aconteceu. Então, quando a gente fala da receita líquida dela, que ficou em 1,7 bilhão de reais, isso foi simplesmente 40% maior do que o mesmo período do ano anterior. E tudo isso resultou em um lucro líquido de aproximadamente 110 milhões, o que é 120% maior do que o mesmo período do ano anterior. E aí você deve estar se perguntando, poxa, Bea, resultado no bilhão e lucro no milhão? É isso mesmo, gente. Existem alguns setores, alguns modelos de negócio que a margem, ela pode sim ser pequenininha, como no caso de Camil, que está em 5,1% aproximadamente no consolidado, mas que essas empresas ganham na quantidade do produto vendido, né? Então, por isso que às vezes elas têm uma margem um pouquinho melhor. O que aconteceu no meio de tudo isso, né? Eles entendendo que, enfim, uma crise severa como a que a gente está vivendo e que 2020 não seria fácil para ninguém, eles já se precaveram e eles tomaram aí um empréstimo de 1,2 bilhões de reais para tentar passar melhor por todo esse período de crise e, claro, entendendo que tem várias adaptações que precisam ser feitas para que essa indústria do alimento não pare e ainda assim continue produzindo, né? Então, para quem ouviu, se alguém acompanha de perto e ouviu a teleconferência, conseguiu acompanhar todas as medidas, o afastamento de colaboradores do grupo de risco, enfim, realocação ali da parte de produção
com distanciamento social, diminuindo aí o número de pessoas aglomeradas ali ao mesmo tempo, enfim. A questão é que ela tomou esse empréstimo e aí a gente fica pensando, poxa, mas aí ela tomou esse empréstimo, como é que fica a questão do endividamento? Ela não é uma empresa altamente endividada. Quando a gente olha aquele indicador da dívida líquida pelo EBITDA, está em aproximadamente 2,2 vezes, ou seja, a gente ficaria mais preocupado se isso estivesse acima de 3 vezes e meia. Então até aí tudo ok, né? E agora a gente, antes de partir aí para alguns múltiplos, né, e a gente atualizar os dados de Camil, a gente precisa entender que se tem uma coisa que ela tem feito aí nos últimos anos é tentar reduzir os seus gastos, as suas despesas, principalmente quando a gente fala de parte administrativa e tal. E ela tem conseguido fazer isso, e é claro que isso consequentemente trouxe um fôlego um pouquinho melhor e impactou positivamente aí nos números que ela entregou, ainda que, por exemplo, o custo da matéria-prima tenha ficado um pouco mais caro. Ao mesmo tempo, ela conseguiu também ter um volume maior de vendas. Agora vamos para os múltiplos, porque como eu falei para vocês, ela é uma pequena da nossa bolsa de valores. Muitas pessoas às vezes esquecem que ela existe, sabe? Tem poucos analistas, inclusive, fazendo a cobertura dessa empresa. Isso você pode, inclusive, ver lá no site de RI, né? A lista de analistas que fazem a cobertura dela. Mas, vamos lá, gente. Quando a gente fala do PL, que é um indicador de preço, ele ficou em 14,3 vezes, né? E já quando a gente fala do ROI, né, que é o quanto a empresa conseguiu rentabilizar aí no período, ficou em 11,6 vezes, o que é acima daqueles 10% que a gente busca encontrar. E claro que quando a gente encontra uma empresa acima de 20%, melhor ainda. Já falando de dividendos, ela não é uma empresa que distribui grandes dividendos, porque o dividend yield dela ficou em 1,4%, mas claro que pensando que ela é uma pequena da carteira, algumas pessoas que decidiram ou decidem investir nela, apesar de ela já ter subido somente nesse ano mais de 28%, como eu falei ainda no início do vídeo, provavelmente é muito mais pensando no crescimento. E aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu já conversei com o RI deles. Depois que eu fiz o vídeo aqui no canal, a gente conseguiu conversar, eles me explicaram realmente como funcionava o modelo de negócio. E é claro que uma coisa que para mim ficou claro é que eles estão buscando sim fazer o dever de casa e crescer realmente aos pouquinhos, né? Aquele crescimento de escadinha. Então, quando a gente olha aí os números deles de endividamento, de ROI, de margem, eles são bem estáveis, vamos dizer assim. Eles não têm grandes oscilações, ainda que seja uma empresa que esteja num setor que muitas vezes é muito volátil, que você depende muitas vezes de algumas commodities, que você está exposto ao dólar. Então ela é uma empresa que vem crescendo aos pouquinhos, mas é claro que isso é olhando agora para trás, né? O que a gente precisa também acompanhar é daqui para frente e ver como que serão aí os próximos resultados. Vamos ver se ela vai continuar entregando números estáveis como ela tem feito. E de qualquer maneira, gente, eu acho que essas eram as principais informações que eu queria entregar neste domingo para vocês. Eu vou pedir para você que chegou até o final desse vídeo já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se você ainda não deixou, fazer excelentes investimentos essa semana e investir, claro, com razão e menos emoção, beleza? Um beijo no coração de todo mundo, tenha uma ótima semana e eu vejo vocês então no próximo vídeo.